Olá, turma boa, tudo bem? O meu nome é Eduardo Maciel, eu sou professor e psicanalista e nós estamos juntos nesta nossa aula. Hoje a aula vai ser muito interessante porque nós iremos falar de psicanálise na clínica infantil. Hoje nós vamos fazer uma verdadeira jornada clínica do sintoma ao sujeito. Eu espero que você esteja bem preparado para tudo aquilo que nós vamos falar ao longo da nossa aula de hoje de psicanálise e clínica infantil, sabendo que a psicanálise, o psicanalista, no caso, ele precisa estar apto para atender tanto adultos como crianças. Obviamente, você talvez não se especialize em atender crianças, mas é sempre bom você ter a noção do universo infantil, da psique infantil, para que quando houver uma emergência, um caso de uma terapia infantil, você também estar apto para fazer. Não são somente aqueles psicanalistas que trabalham especificamente com crianças que podem atender crianças. Nós também, que trabalhamos com adultos, podemos, numa emergência ali, prestar um atendimento de acolhimento para algum pequenino. Também existe um outro grupo de psicanalistas colegas que querem se especializar em atendimento infantil. Isso é muito bonito, isso é louvável. Freud, apesar de não atender crianças, né? Uma vez perguntaram para Freud: Sigmund, você atende crianças? E ele dizia: não, eu atendo adultos que não saíram da infância, adultos infantilizados. Mas todo o meu respeito e admiração também para aqueles colegas que vão se especializar na clínica infantil. E a primeira coisa que a gente precisa entender nessa aula é que a criança, ela é um sujeito. Criança como sujeito, diferente de um ajustamento social para moldar as expectativas da criança, o bom psicanalista ele precisa ter uma escuta do sofrimento, que nada mais é acolher o que ainda não encontrou palavras. Existem muitas pessoas no consultório, na clínica infantil, que eles não vão saber exatamente exemplificar, eles não vão saber exatamente falar, se expressar, talvez por causa da sua tenra idade, né? Na sua tenra idade, a comunicação ainda, a questão do emissor, do receptor, do código, talvez ainda seja um desafio para os pequeninos. Mas nós temos técnicas psicanalíticas para que a gente possa, de verdade, superar essa dificuldade naquela criança que não quer falar, naquela criança que não sabe se expressar. A infância, ela não é um rascunho da vida adulta. A infância, na verdade, é um tempo de estruturação do aparelho psíquico. E se todos aqueles que se dizem cuidadores, aqueles que fazem a maternagem, os adultos, se todos soubessem a importância de uma criança e da sua formação do aparelho psíquico, com certeza respeitariam mais e mais
esta idade, essa fase da vida. A psicanálise infantil, ela não busca adestrar os comportamentos dos pequenos, mas acompanhar a criança em seu processo de constituição psíquica, reconhecendo os sentidos subjetivos por trás do sintoma. E desde o início dessa aula, eu quero dizer que a maior parte dos sintomas que a criança tem apresentado tem a ver com alguma questão dos adultos, sejam os pais, sejam os avós, sejam professores da escola, da instituição aonde eles aprendem. A grande maioria das questões infantis, medos, traumas, desejos, fantasias, tem essa questão também muito intrínseca, essa questão também muito misturada ali com as pautas dos adultos, com as questões dos adultos. Os pilares da clínica infantil, nós podemos dividir pelo menos em 4 com teóricos da psicanálise. O primeiro é o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e a sua filha, Anna Freud. Nesse primeiro pilar, o foco da família Freud era o inconsciente infantil, na adaptação do ego ao mundo externo. Para Freud e também para Anna Freud, a criança ela não nascia com o seu ego formado. A criança ela nasce e ela, ao longo dos anos, vai formando o seu ego. Por isso que criança é puro id, né? A criança ela não mensura a profundidade de uma piscina. E se tiver que pular, ela vai pular porque ela é puro desejo. Ela é puro id. A questão aqui, no primeiro pilar da psicanálise na clínica infantil, é essa adaptação do ego para esse mundo externo, focando, obviamente, no inconsciente. A segunda questão, o segundo pilar aqui, é da teórica Melanie Klein, e para mim é a mais completa teórica na clínica infantil. Melanie Klein traz o brincar como uma expressão direta do inconsciente e a existência de um mundo interno, um mundo da criança. Para Melanie, a melhor maneira de acessar o inconsciente e entender os conteúdos infantis era através de jogos, era através de brincadeiras, era através do universo infantil, do mundo interno. Então, numa clínica infantil, para Melanie Klein, não é um divã, não é uma cadeira, uma mesa, mas sim uma área de recreação com brinquedos, com jogos, onde o analista vai se colocar num lugar de um amiguinho, ou de um pai, ou de uma mãe, e vai brincar com essa criança. Porque a partir dessas brincadeiras, esse profissional ele vai poder analisar através dos desenhos, através dos jogos, através do comportamento com os próprios brinquedos. O terceiro pilar é o pilar do nosso terceiro teórico, Donald Winnicott. E você do Instituto FASTEP, você vai ter um módulo, uma disciplina específica, tanto de Freud, como também de Melanie Klein, como também do Winnicott. Então é o melhor dos mundos, né? Nós não falaremos das crianças ou do universo infantil apenas na aula de hoje,
mas nós falaremos desse universo ao longo do nosso curso, pelo menos aí em 3 módulos. Para o Donald Winnicott, o espaço potencial e o objeto transicional é o ambiente facilitador. O ambiente aonde aquela criança, ela nasce, ela se desenvolve, ela cresce. Ali deve ser um ambiente de partilha, de confiança, de amor, um ambiente menos amedrontador, um ambiente onde a criança verdadeiramente se sente parte da família, né? Porque eu sei que existem muitas crianças que talvez nem 12, 13 anos têm ainda, que ela não sente-se como uma pessoa que pertence àquela família. O seu espaço potencial, o seu objeto transicional em se ver como indivíduo e não mais como parte do corpo da mãe, né? Porque a criança, principalmente os bebês, tem muito isso de achar que é uma extensão da mãe, achar que é uma extensão do seio bom, do seio mau, uma parte do corpo mesmo. E quando a mamãe precisa sair, precisa voltar para o mercado de trabalho, a criança, ela se sente ali fragmentada, quebrada. E o nosso 4º pilar e último é do François Dolto, que é um dos teóricos contemporâneos, com a escuta da criança como objeto de desejo, mesmo antes de uma linguagem verbal estruturada. Então, a criança, o bebê, mesmo que ele não tenha uma linguagem muito bem estruturada ainda, ele ainda está iniciando na sua alfabetização, na sua linguística, ele ainda não sabe juntar a maioria das sílabas, das palavras, alguns até falam um pouquinho errado, mas mesmo assim a criança precisa ser ouvida. Mas agora, como ouvir alguém que não sabe falar, né? Ouvir o indizível, prestar atenção no comportamento, prestar atenção no gestual, prestar atenção nas mudanças bruscas. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando meu filho mais velho nasceu, a minha esposa estava fazendo faculdade de pedagogia e eu estava fazendo faculdade de jornalismo. Isso já tem uns 23 anos atrás. E aí a gente aproveitou que no período da manhã ambos estariam na faculdade e nós colocamos Eduardinho numa creche, lá no Meier, no Rio de Janeiro. E aí naquele período da manhã nós levaríamos ele para a creche, bem do lado ali da nossa faculdade. Ela iria para o curso dela de pedagogia, eu iria para o meu curso de jornalismo. Quando fosse 11, meio-dia, passaríamos na creche, pegaríamos Eduardinho e voltaríamos para casa. O primeiro dia que nós deixamos ele lá, ele era muito pequenininho ainda, talvez ele tinha 6 meses, 8 meses. Ele voltou tão amuado, tão calado, tão estranho, tão tristinho, que nós vimos verdadeiramente uma mudança de comportamento. Só que ele não sabia falar, ele tinha 8 meses. Só que a gente viu ele muito para baixo, muito moado, muito triste. E aí a minha esposa disse, olha, ele não se adaptou na creche, eu vou ter que abrir mão do meu curso e depois, quando ele crescer um pouquinho mais, aí eu volto para a faculdade. Então é isso, a criança, ela dá sinais, ela dá indícios e os pais precisam ter essa escuta ativa para entender o indizível, para entender o que a criança ainda não consegue falar.
Existe uma mudança de paradigma na clínica dos adultos e na clínica das crianças. Por exemplo, na clínica dos adultos, o foco está na fala. Já na clínica infantil, o foco está na ação ou nas ações. Na clínica dos adultos, a via de acesso é a associação livre de ideias. Você se deita no divã e ali você começa a falar de uma ideia, de um assunto que lhe vem à cabeça. Ou até mesmo sentado, né? Em uma cadeira confortável, porque consultório de psicanálise tem que ser confortável. E aí a pessoa se senta e ela começa a falar de maneira livre. Já o foco da clínica infantil, a via de acesso é o brincar. A ação é o brincar, como Melanie Klein fazia com jogos, com brinquedos. A criança ela precisa estar ali no seu mundo infantil. Na clínica dos adultos, a comunicação é através da verbalização estruturada, das memórias, dos sonhos, porque nós conseguimos, como adultos, construir, um pensamento. Já na clínica infantil, a comunicação vem por desenhos, fantasias, corporalidade. Preste muita atenção no corporal, nas repetições, porque existe nas brincadeiras muito conteúdo. Eu dou sempre o exemplo, e eu tenho também um e-book, se você quiser adquirir, de clínica infantil, que eu coloquei pelo menos 20 estudos de caso com criança. Tem um estudo muito legal ali, que é de um menininho que aonde ia, levava o seu dinossauro e quando estava brincando, ele pegava o dinossauro e ele esmagava todos os outros brinquedos. Ele esmagava o carro, ele esmagava os bonequinhos, os adultos, as crianças. Ele queria matar todo mundo com o dinossauro. O terapeuta viu que tinha conteúdo ali, perguntou: você gosta de filme de dinossauro? Você já viu o dinossauro fazer isso no filme? E ali, conversa vai, conversa vem, terapia vai, terapia vem. O menininho confidenciou que ele queria ser um dinossauro como o pai dele, que maltratava a mãe, que gritava com a mãe. Inclusive, ele queria ser um dinossauro maior do que o pai dele para poder esmagar o próprio pai. Ou seja, aquelas brigas, aquele ambiente conturbado de dentro de casa refletiu até na maneira de brincar da criança. O setting terapêutico nos adultos é o divã. É a imobilidade motora, é o fluxo verbal. O adulto vai ficar ali paradinho 30, 40, 50 minutos só falando e não vai se sentir cansado. Já o setting terapêutico da criança deve ser um ambiente lúdico, de movimento, de construção, de desconstrução, de entendermos o porquê desse dinossauro matando todo mundo. Então, com essa interatividade, através do lúdico, através dos jogos, é que nós conseguimos chegar ali na mente infantil, na psique infantil, é que nós conseguimos chegar ali nos conteúdos guardados. O analista da infância, ele precisa acompanhar o jogo simbólico, sem reduzi-lo a interpretações precipitadas. Isso também é uma problemática, porque eu vejo colegas nossos que ele é muito afoito
e ele ainda não conhece a criança, não conhece a família, não sabe o histórico, e ele tem ali uma precipitação de querer logo sair interpretando o que a criança está fazendo ou passando. E isso é muito perigoso da nossa parte, turma. Nós precisamos não ter nenhuma pressa nos nossos atendimentos, fazer com essa criança que sofre o acolhimento em várias questões. Obviamente, cada caso é um caso, mas inicia ali com umas 10 sessões de terapia, até para a criança ganhar também a sua confiança. E se for necessário estender para 15, para 20, para 30, para 40, ou para se fazer terapia durante ao longo de uma vida, é importante que essa criança seja muito bem assistida por nós e que nós não venhamos fazer as interpretações equivocadas, as interpretações precipitadas. O setting, muito além dos brinquedos. E aqui eu botei, muito mútuo. Por que muito mútuo? Porque a criança, ela talvez engula aí algumas vogais, O setting, ele é um enquadre psicanalítico que sustenta a experiência. É onde a criança pode brincar, destruir, simbolizar em segurança. O setting terapêutico, ele deve ser um lugar totalmente seguro, tanto para os adultos como também para as crianças. O setting terapêutico tem que ser um lugar de confiabilidade, tem que ser um lugar onde a criança se sinta à vontade, onde o adulto se sinta à vontade. A criança não vai para lá para o teu consultório para brincar. Para brincar, ela pode brincar no playground, ela pode brincar no shopping. Ali ela vai para que nós possamos entender os conteúdos e o que verdadeiramente está fazendo com que ela sofra. Nós temos, dentro desse setting, o material. Então você precisa, se for atender crianças, comprar brinquedos, muitos brinquedos, para menino, para menina, aqueles blocos de montar como se fosse Lego, também são importantes. Papel, lápis de cor, canetinha, hidrocor, massinha, porque tudo isso é um meio de expressão. Vão haver momentos que você vai pedir para desenhar e aí você vai interpretar depois o desenho. Vão haver momentos que você vai pedir para construir alguma coisa com aqueles legos, com aqueles blocos, e deixa a criança livre. Deixa ela depois falar para você o que construiu. Em alguns momentos você vai trabalhar com a massinha e ela também. Então é extremamente importante esse material. Em segundo lugar, o enquadre, Essa estabilidade de horários, regras bem claras, flexíveis e uma borda segura para a criança. Se ela espalhou todos os brinquedos, não é você como analista que vai pegar. É no final da sessão você dizer, olha, Joãozinho, Mariazinha, vamos juntar agora que a sessão está quase terminando para ajudar o tio, para ajudar a tia. E aí a criança também acaba assumindo a sua responsabilidade. E por último, a postura, Uma posição subjetiva do analista, de legitimação, do modo infantil e todo esse contorno psicológico, material, enquadre e postura. Afinal, você está lidando com seres humanos, não são robôs, não são ciborgues.
Você se preocupa com aquele conteúdo. Se nos preocupamos com os adultos, ainda mais com as crianças que estão iniciando uma vida, e se ela chegou numa terapia, é porque ela está em sofrimento. Então nós precisamos acolher. O brincar como linguagem. Brincar não é uma distração. Na clínica de psicanálise, brincar é o canal onde a criança sente, vive e revive as experiências. Então, a criança ela vive num mundo de ilusão, um mundo de fascínio, um mundo de fantasia. Quantas vezes a criança ela vai olhar para as nuvens e ela vai ver nas nuvens vários desenhos, né? Até a gente que é adulto já passou por isso. A gente olhava para a nuvem e começava, né? Ah, aquela nuvem ali parece um cachorrinho, aquela ali parece um gatinho. A criança, ela vive esse mundo lúdico. E aí nós temos repetições que denunciam conflitos internos. Essas repetições podem aparecer, por exemplo, num jogo de carretel elaborado pela angústia da separação dos pais. Então a criança está sempre falando: ah, tô com saudade do meu pai, ah, tô com saudade da minha mãe, o meu pai não dormiu em casa. Então são repetições que denunciam esses conflitos e, por isso, o sofrimento. Nós temos o insight 2, que são as rupturas, né? As mudanças no modo de brincar. Se ele gostava tanto de brincar com aquilo, por que que ele não está mais brincando? Isso indica uma transformação subjetiva. E o insight 3, que também são essas reelaborações de cenas cotidianas transformadas em jogos simbólicos, em brincadeiras, para dominar a angústia, que era o caso do dinossauro que pisoteava todo mundo, massacrava todo mundo. Nós temos que estar muito atentos para esses insights, porque na clínica vai aparecer tudo isso, turma. Se você tiver uma escuta atenta, você vai conseguir entender muitos, mas muitos episódios ali de conteúdos aonde a angústia tem afligido essa infância. A arquitetura da escuta clínica. Em primeiro lugar, nesse gráfico aí de um ouvido, nós temos que acolher o sintoma, entender qual é o sintoma, como a criança se expressa, e não por algo que deve ser imediatamente eliminado, tá? Esse sintoma pode levar a coisas até piores, que você no primeiro momento não deve fazer a ruptura, a castração, mas deve, como dizem aí na linguagem popular, dar corda. Dê corda à vontade para a criançada. Em segundo lugar, nós temos que interpretar sem pressa. Evita o moralismo adulto, respeite o tempo da criança. Eu sei que nós vivemos particularmente uma correria muito grande diariamente. Eu sei, por exemplo, a atividade de uma clínica, a rotina de uma clínica. Muitas vezes você precisa atender 10 pacientes em um dia. Muitas vezes no horário da tarde fica muito apertado para tantas crianças. Mas você deve espaçar um pouco mais e entender que cada criança tem o seu tempo. Alguns vão chegar no consultório e vão fazer birra, vão cruzar os braços, vão bater o pé.
vão dizer que não queriam estar ali, mas depois vão se tornar grandes amigos. Leia o corpo, decifre os sinais corporais, as hesitações e o silêncio. Sabia que tem muita fala no silêncio? Parece até paradoxal, né? Como é que a gente vai ouvir o silêncio? Em alguns casos, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Sustentar o não saber. Tolerar que nem tudo será imediatamente compreensível. Então, isso também é você respeitar seu tempo como analista. É você não se precipitar e dizer, ainda não sei, estou investigando. Mesmo que haja cobrança dos pais, talvez porque os pais eles não tenham tanta paciência de estarem ali semana após semana, quinzena após quinzena, levando a criança na terapia, mas os pais vão pedir um relatório e você vai dizer, estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos investigando, estamos conversando. Não se sinta pressionado a resolver tudo em 2 sessões, em uma sessão de terapia. Resposta clínica é uma responsividade ética que trata a criança como um sujeito e não como um objeto. Então, que você possa respeitar o mundo da criança, respeitar o ser infantil, da mesma maneira que você respeita um adulto, da mesma maneira que você respeita um paciente que está na jornada psicanalítica há 1, 2, 3, 5 anos. A criança também tem que ser ouvida, a criança não pode... nós não podemos, como analistas, ter aquele preconceito. A criança só fala bobagem, criança só fala o que não tem nada a ver. Claro que não, né? As crianças têm muito, mas muito a nos ensinar e nós precisamos ter um tempo de qualidade com elas. Falando um pouquinho sobre a escuta, essa escuta ela deve ser dupla. E também ali está o lugar dos pais. Quando falamos em escuta dupla, num primeiro momento nós temos a criança, com a sua linguagem simbólica, com as suas demandas próprias para a idade, com o seu sofrimento expresso através do brincar. Escute a criança, porque se você foi contratado para ser um analista infantil daquela criança, é porque talvez os pais, os avós, os professores não estão conseguindo ouvi-la. E a escuta dos pais? Os pais também devem prestar atenção, porque eles são portas-vozes do sofrimento, das fantasias que são projetadas e das expectativas e do luto pelo filho ideal. Os pais, eles costumam, quando tem mais do que um filho, 2, 3, 4 filhos, fazer essa comparação, do queridinho do papai, o queridinho da mamãe, as preferências. Esse é o meu filho ideal, esse é o filho que eu amo mais, esse é o filho que superou as minhas expectativas, ele é muito bom na escola, esse é o filho que veio para o meu lado, escolheu a minha profissão. É um grande erro, porque quando nos colocamos no lugar dos rejeitados, dos renegados, só aí a gente consegue entender o sofrimento de viver à borda, de viver à margem. A psicanálise, ela acolhe essas angústias familiares, tanto dos pais como das crianças, sem permitir que as projeções dos pais soterrem
a singularidade da criança. Os pais, eles são colaboradores fundamentais, mas não apenas acompanhantes logísticos. Então, eles são cuidadores, eles são porta-vozes, eles são pais. Só que, às vezes, o pai faz muita projeção, né? Talvez um pai fracassado no futebol coloca um filho na escolinha de futebol para ele ser um grande craque. E se o filho não gostar de futebol, ou se o filho até gostar, mas não tem ali aquele talento do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, então esse filho acaba frustrando o seu pai. Não por um sonho da criança, mas por um sonho, por uma expectativa depositada no pai, que em psicanálise nós chamamos ali de projeção. Construindo a aliança terapêutica, isso aqui é importantíssimo, porque num primeiro momento nós iremos fazer as entrevistas iniciais. É o acolhimento da demanda, o analista vai observar como os pais enunciam o sintoma familiar. Você já começa a trabalhar com o relatório da família. Estou trazendo meu filho aqui por isso, por isso e por isso. Você já está analisando a família. Estou trazendo a minha filha aqui por aquilo, aquilo e aquilo. Você já está fazendo as entrevistas preliminares e você já está analisando. Num segundo momento, nós temos as entrevistas devolutivas. É o momento da tradução. É o sintoma lido com comunicação, evitando culpabilização dos responsáveis. Esse momento da devolutiva não é para você culpar o pai. Sabe por que teu filho está assim? Porque você se separou do pai dele. Porque você se separou da mãe dela. Não é para gente colocar uma carga, colocar um peso, colocar uma culpa nos pais. Não. É para nós também acolhermos, porque esse pai está sofrendo. Se o filho não desenvolve, se o filho tem inúmeros relatos aí de depressão, algumas crianças até com tendências suicidas, então nós precisamos fazer essas devolutivas para conscientizar também a família, não culpá-los. E por último, a sustentação do processo, que é um posicionamento meu e seu como analistas éticos. Nós sinalizamos o processo da criança, mas também sinalizamos esse processo da criança com os pais e sem os pais, tá? Num primeiro momento você pode começar a atender com os pais, depois você vai pedir para os pais se retirarem, você vai ficar só com a criança ao longo de sessões e sessões de terapia, para que você possa entender o mundo da criança longe dos pais, pelo menos numa outra sala de distância. O aviso clínico, dentro dessa aliança terapêutica, não significa atender a expectativa dos pais, dos parentes, por soluções rápidas e operacionais. Não existe fórmula mágica em psicanálise clínica. Doutor, doutora, eu estou trazendo meu filho aqui para você dar um jeito nele, dar um jeito nela. Esse menino está muito respondão, está muito rebelde. Eu quero que você dê um jeito nele em um mês. Não existe fórmula mágica, porque a criança tem 5 anos, então são 5 anos de conteúdo. Porque a criança tem 8 anos, então são 8 anos de conteúdo. Como é que em uma semana, um mês, eu vou conseguir fazer uma aliança terapêutica e atender
todas as expectativas dos pais. Não tem como. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de paciência, é um trabalho em que nós vamos nos ajudando, tá? Você, como terapeuta, ajuda essas crianças, esses pais ajudam você, e aí tudo, mas tudo mesmo vai funcionar. Nós temos um grande desafio também hoje, 2026, 2027, 2030, que é o desafio dos diagnósticos e rótulos. Parece que todo mundo hoje tem que ter um rótulo, né? Ou você é TDA, ou você é TDAH, ou você é TOD, ou você é autista. Particularmente, eu não me sinto à vontade quando alguém me rotula. E a criança também, ela não tem que ser rotulada. Até porque nós, psicanalistas, não somos os responsáveis em laudar. Se a criança precisa de um laudo, ela precisa ir num neuropsicólogo, fazer todos os exames, num psiquiatra, num neurologista. Só então, depois de muita investigação, que vai haver um laudo, uma comprovação ou não. Mas independente, muito cuidado hoje nessa indústria de rótulos. TDAH, TDA, autista. Parece que hoje todo mundo é autista, né? O mundo todo é autista. E não é bem assim. Às vezes só é mal educado, não é TOD. Às vezes só é distraído, não é TDA, não é TDAH. Às vezes é só o jeitinho dele, dela, não é autista. E aí existe uma pressão a essa captura de catalogar a criança dentro de uma caixinha, para que a gente possa, dentro dessa caixinha, encontrar um manual de instrução para que a gente aprenda a lidar com o nosso filho, já que quando ele nasceu lá na tua casa apareceu um Kinder Ovo, né? Lembra do Kinder Ovo? Que você abria lá o chocolate e vinha um brinquedinho, uma surpresa? Tem muitos pais que acham que o filho é um Kinder Ovo. A clínica, ela precisa ter uma subjetividade única. A clínica do Joãozinho não é igual do Pedrinho. A clínica do Pedrinho não é igual da Mariazinha. E o mesmo comportamento possui múltiplos sentidos dependendo da criança. Dependendo da criança, você pode levá-lo para um sentido, trazê-lo para outro sentido, você pode revisitar algumas memórias que ele já tem. Tudo isso é um processo. É necessário suspender os significados cristalizados. O analista leva em conta o sofrimento sem reduzir a criança ao seu sintoma ou um adestramento comportamental. Então, muitos colegas se precipitam e rotulam a criança para os pais. O pai, vai investigar porque eu acho que ele é TDAH, hein? Ô mãe, vai investigar porque eu acho que ele é autista, hein? Tudo leva a crer que ele é um autista. E não é bem assim. Esse não é o nosso papel. Essa não deveria ser a nossa posição. Vivemos essa tensão institucional. A criança vive essa tensão porque, por um lado, tem a escola, e ela vai todos os dias de segunda a sexta. Essa escola vai exigir uma performance, uma adaptação rápida, ela vai exigir laudos, retorno, estabilidade dentro da sala de aula. E para muitas crianças é muito novo o ambiente escolar. É um ambiente de adaptação. Cada um se adapta num tempo e de um modo. Tem criança que não chora quando a mãe deixa ele na escolinha, não olha nem para trás. Tchau, mãe. Até mais tarde. E vai feliz da vida para a escolinha,
com a lancheira dele. Outros não querem nem entrar. A mãe tem que entrar junto, e ele chora, esperneia. É uma condição diferenciada, subjetiva para cada um. Nós temos a família, que é pressionada pela instituição na busca de ajudar o filho com os padrões esperados. Parece que toda criança tem que seguir o mesmo padrão, tem que ter a mesma régua, né? O seu filho não se enquadra, o seu filho é diferentão, o seu filho é esquisito. Já teve educadores que falaram isso. E a clínica, que vai oferecer para eles um tempo de escuta daquilo que não é dito, uma proteção de singularidade psíquica. Então essa é a estratégia que nós temos que ter aí para envolver essas instituições, escola, família, por meio de uma tradução bem delicada, sem romper o nosso sigilo terapêutico, mas também evitar de sucumbirmos à lógica da produtividade. Isso é, na realidade, como a minha esposa disse várias vezes aí para nós, é aquele artista circense que fica girando pratos. Não sei se você já viu esse número no circo. Ele coloca um prato lá e coloca o prato para girar. Daqui a pouco o outro já está perdendo a força, ele volta lá e gira. Quando ele junta uma quantidade enorme de pratos, ele coloca lá 10, 15 pratos, ele precisa se desdobrar, porque cada um tem um tempo, né? A força de cada um ela pode ser perdida em algum momento. Mas essa é a função do analista. A função é de girar os pratos, sem deixar os pratos cair. O silêncio, ele não é uma ausência. A apatia, a recusa ao brincar, o silêncio extremo da criança são formas legítimas de comunicação. O analista deve fazer o que então? Ele deve sustentar o tempo da espera da criança, sem ficar forçando aquela interação artificial, sem impor interpretações apressadas e confiar no tempo do vínculo. Existem crianças que na primeira sessão já vão fazer transferência com você. E tem crianças que nem na 10ª sessão conseguiram ainda fazer a transferência consigo. Não quer dizer que você não seja bom bastante, não seja um bom psicanalista infantil. Isso tem a ver com cada perfil, isso tem a ver com cada criança. Algumas são mais expansivas, outras são mais retraídas. O sigilo clínico é o dono da sessão, porque sem ética você não chegará a nenhum lugar. O conteúdo das sessões pertence à criança, mesmo que não possua uma plena verbalização, o conteúdo é do sujeito. Com a criança se constrói significados de confiabilidade respeitando a sua autonomia. Com os pais, nós informamos desde o primeiro dia, fazemos as devolutivas sem traição da escuta. E com a instituição, nós lidamos ali com os laudos, avaliando cuidadosamente o risco ético de expor a subjetividade em documentos, porque você também pode receber muitas crianças laudadas que precisam de terapia. Mesmo elas laudadas, têm a ética. Ética com a criança, porque o conteúdo é dela. Ética com os pais, fazendo as devolutivas sem ser evasivo. E também ética com as instituições que encaminharam a criança para você. A função do analista, a minha função, a sua função,
não é de juiz. A gente não julga ninguém. A gente não pune ninguém. A gente não absolve ninguém. Nós não somos juristas. Nós não somos advogados. Nós não estudamos direito. A nossa função também não é de educador. Nós não ensinamos, nós não corrigimos, nós não adestramos. A nossa função é sustentar o não saber. Sustentar o não saber é você não se precipitar em dar interpretações equivocadas, acolher a criança, ouvir a criança, entender o sofrimento dela, mas em nenhum momento querer ser o salvador da pátria, ou como educador ou como juiz. O analista, ele acompanha a criança em seu próprio percurso simbólico, permitindo que ela produza sentido sobre o seu sofrimento, suportando o mal-estar sem criar ou sem cair no solucionismo. Mais uma vez eu volto a dizer, você não é o juiz, você não absolve, você não pune, você não julga. Você não é o educador, você não ensina, você não corrige, você não adestra. Você é apenas alguém que sustenta, que acolhe, que ouve e que talvez tente elucidar para que a criança ou o adulto, através das devolutivas, possam fazer essa autoavaliação daquilo que está errado na sua casa para corrigirem a rota. Ser um analista é muito importante. E nessa sociedade pós-moderna, um gesto de desaceleração. Porque a gente vive um cotidiano tão acelerado, vivemos um corre-corre tão frenético, diante das demandas, diante das urgências, e agora tem que ter performance. A psicanálise, ela nos convida a esse gesto de desaceleração. Bota o pé no freio, tira o pé do acelerador. É um espaço de ofertar à criança um lugar onde ela não seja objeto de expectativa adulta. Ah, minha filha vai ser médica, o meu filho vai ser dentista, o meu filho vai ser jogador de futebol. Mas onde a criança passa finalmente a reinventar-se como sujeito. Winnicott tem uma frase muito boa que ele diz assim: não há tal coisa como um bebê. Há sempre um bebê em relação. Então é isso. A criança, ela não é um pequeno adulto, mas a criança precisa ser ouvida, acolhida, entendida, precisa ser aquela escuta ativa, né? Nos gestos, nos desenhos, nos comportamentos. Ela precisa de atenção. E nós, como psicanalistas clínicos, estamos prontos para dar atenção, para poder ouvir, para poder acolher. Ficamos por aqui. Essa foi mais uma aula do nosso módulo Psicanálise na Clínica Infantil. Espero que você tenha gostado. Dê uma boa lida no seu material didático e só depois faça a sua avaliação sem conferir na apostila, tá? Sem consulta. Depois que você der uma boa lida, você pode ver e rever quantas vezes você quiser essa aula e aí você faz a tua avaliação. Forte abraço, ficamos por aqui e até a próxima.